Olá, como vão vocês? Bem-vindos a mais uma importante aula da formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Dessa vez, você vai acompanhar uma apresentação sobre direitos humanos, direitos econômicos e sociais, focando no principal desafio dos direitos humanos na atualidade, a garantia dos direitos sociais e econômicos. Quem ministra esse tema é Daniela Castro, advogada e mestre em economia. Então, acompanhe, aproveite o conteúdo e boa aula! Olá, hoje vou falar sobre direitos humanos, direitos sociais e econômicos. Eu separei para a aula de hoje alguns tópicos para falar desse assunto e vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente do que se vê numa aula de direitos humanos. Primeiro eu vou falar dos desafios dos direitos sociais e econômicos e vou escolher um tópico específico que é, para mim, o tema central quando falamos de direitos sociais e econômicos, que é a desigualdade. Vou trazer uma série de dados a respeito desse assunto, não é um assunto que a gente trata com muita profundidade ou que a gente vê ser tratado em jornais ou outros veículos. Vou falar do impacto, por que eu escolhi esse tema da desigualdade como central ao a gente falar de direitos sociais e econômicos, as razões, né? A desigualdade no nosso país, no Brasil, e possíveis soluções, porque eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Não é só olhar o problema, mas é saber como que a gente muda o mundo, muda o país. Bom, falando dos desafios dos direitos sociais e econômicos, nós sabemos quais são os direitos, né? Isso está descrito tanto na Declaração dos Direitos Humanos, quanto também na nossa Constituição, na Constituição brasileira. Nós temos direito à moradia, direito à saúde, à educação, a um trabalho digno. Esse marco legal é muito importante, né? Os direitos humanos, eles, além dos direitos civis e políticos, que já foram temas tratados em outras aulas, os direitos sociais e econômicos também são direitos tão importantes quanto. E se pensarmos em um país democrático, em uma democracia, ela se faz com a liberdade e com a igualdade. Mas o grande desafio hoje dos direitos humanos são os seus aspectos sociais e econômicos, ou seja, como que as pessoas vão ter acesso a oportunidades, como a gente acaba com a pobreza, né? Como a desigualdade entre os países, existem países riquíssimos e países muito pobres, o acesso à saúde, há pessoas sem trabalho, milhões de pessoas desempregadas, então como resolver isso? E não dá para resolver isso se a gente não falar de economia, ou a gente falar qual que é o papel do Estado. E o modelo do Estado, ele pode ser tão mais liberal ou menos liberal, ter mais presença ou menos presença, o que vale são as regras do jogo, né? Nós vamos ver que existem países que são extremamente liberais, mas a desigualdade é muito baixa, né? E países em que o Estado é muito presente e a desigualdade é muito alta. Então, é preciso discutir o papel do Estado. E o papel do Estado é para colocar as regras desse jogo, né? É ela que vai definir quem vai receber dinheiro, quem não vai receber recurso, quem vai receber oportunidade, quem não vai receber oportunidade. E esse tema dos desafios da área dos direitos sociais e econômicos, falta muita informação, há muito pouca discussão e se coloca muito pouco na pauta política, né? Há um preconceito quando você vai discutir o tema também. Bom, nós vamos falar de desigualdade, nós vamos falar da divisão dos tributos, né? Será que quem recebe mais não tem que pagar mais, quem recebe menos tem que pagar menos? Isso, imposto sobre herança, temas que muitas vezes há um preconceito ideológico, né, de se colocar na discussão. Mas países, principalmente os países que têm uma desigualdade baixa, eles colocaram esse tema na mesa. Outro ponto importante é que realmente a desigualdade, né, ou esse tema, ela está atrelado a um poder econômico.
né? E muitas vezes se reflete em poder político. Então, mudar regras do jogo, por exemplo, do sistema tributário é muito mais difícil. Então, esses são os desafios desse debate, mas é um tema que muitos estudos estão saindo para pensar em termos econômicos o mundo, né? A pobreza, a desigualdade. Então, tem sido colocado na pauta política, inclusive das organizações multilaterais. Um ponto importante quando a gente vai debater a parte social e econômica realmente o país o Brasil é o mais desigual do mundo, um dos mais desiguais. Como é que a gente mede isso, né? E a riqueza no mundo tem sido medida de uma forma que hoje outras formas vêm surgindo para poder dirimir um pouco a nossa maneira de ver o mundo econômico. Quando a gente quer saber se um país está indo bem ou mal, geralmente a gente vê o crescimento do PIB. O PIB cresceu, então, nossa, estamos muito felizes, né? O PIB caiu, temos uma recessão. Mas isso se tornou já há um tempo algo falho, porque muitas vezes o PIB pode crescer e você não ter o desenvolvimento humano. Por isso que, ao longo do tempo, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, foi criado para começar a medir que, além do crescimento da renda, que é o crescimento do PIB, também o desenvolvimento humano possa ser medido. Então, essa é uma mudança que vem sendo colocada para que a gente comece a ver o que é um país desenvolvido, né? Um país que tem os direitos sociais e econômicos garantidos. Não é só que ele seja um país com uma renda média ou uma renda grande, né? Você tem que realmente ter outros indicadores que possam dizer que esse país é um país desenvolvido. Bom, então essa é um pouco a ideia da gente pensar os desafios. Para isso a gente tem que olhar qual é a realidade e aí pensar soluções, e não há uma solução sem mudanças nas estruturas, tanto nos países quanto de forma mais global. Para termos uma ideia do que é o problema, temos aí uma situação no mundo de 1 bilhão de pessoas, né, vivendo na miséria e 2,2 bilhões de pessoas vivendo na pobreza, e 1% das pessoas no mundo ficam com 46% da renda mundial. Isso já dá uma ideia, né, do tamanho, né, do desafio. E um número ainda mais impactante de um estudo que saiu da Oxfam no ano passado é que 85 pessoas no mundo têm a renda do equivalente de 3,5 bilhões de pessoas. Eu acho que é esse o grande desafio, né? O número em si já diz tudo. Entre a relação, um dado que é muito interessante de se medir é a relação entre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres, ou seja, a diferença entre os mais ricos da população e os mais pobres. E aí eu trouxe um estudo que do PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que mede a diferença entre esses 20% em diversos países, aqui eu estou colocando 147 países no mundo. E aí nós trouxe alguns dos países mais iguais, então a Noruega figura entre as primeiras, Suécia, França, Espanha, Estados Unidos. E aí os países com a maior diferença. Então a Noruega, por exemplo, a diferença entre os 20% mais ricos é 3 vezes os 20% mais pobres e assim sucessivamente. Para termos uma ideia do Brasil, né, eu não vou falar tanto do Brasil agora, mas sim no próximo vídeo, a gente, nesse estudo, constata que somente 10 países têm situação pior do que o Brasil. Então, quando se fala que o país é um país mais desigual do mundo, é real, né? O país só perde para 10 países, só ganha, né, de 10 países. Esse é um mapa que mostra também a desigualdade no mundo, né? Quanto mais vermelho
é menos igual, quanto mais azul, mais igual. E aí a gente pode ver que aqueles números, esse é um outro estudo, mas os números se confirmam. E por isso que o foco na desigualdade tem que ser, já reflete muito os desafios dos direitos sociais e econômicos no mundo hoje. E qual é o impacto da desigualdade, né? Por que é um tema tão central? A desigualdade, ela é o reflexo, né, de todas as mazelas sociais e econômicas de um país. Então, ela tem impacto na renda. Isso é o mais visível, né? Nós medimos muito pobreza ou a riqueza simplesmente por recursos financeiros, e a desigualdade tem um impacto terrível, né? A diferença pode ser dentro de uma empresa, né, entre o CEO e os funcionários, pode ser dentro de um país, como a gente viu os dados dos 20% mais ricos e mais pobres, e também de oportunidade. Um país desigual, ele tem menos oportunidades para você mudar essa realidade, né? Você conseguir uma outra colocação social ou a mobilidade social dentro de um país. Então, ela impacta não só a renda atual, mas o futuro. Ela ameaça a liberdade e a democracia, porque se você não tem igualdade, você também não tem liberdade. Então, isso é, de certa forma, o desafio hoje dos países democráticos é diminuir a desigualdade. E alguns estudos mostram que no mundo a desigualdade vem aumentando. Então, a concentração de renda, né, para você ter 85 pessoas com a renda de 3,5 bilhões, é realmente um número muito forte. Então, isso é uma ameaça, né, a que os países realmente possam conseguir serem considerados reais democracias, impede o fim da pobreza, né? Então, se a desigualdade não deixa a mobilidade e ela não distribui os recursos, realmente o combate à pobreza é ainda mais demorado. É visível na renda, como eu já disse, mas também nas políticas públicas. Quando a gente fala que nas cidades as periferias recebem menos recursos do que precisam, é desigual. A decisão política de quem está na gestão pública pode também ser desigual. Então, não é só falar em renda, é desigual em muitos aspectos. Distorção política, porque você tem menos pessoas com liberdades para participar politicamente, você tem uma concentração do poder econômico, do financiamento de campanhas políticas, de lobby, né, então tudo isso acaba por prejudicar a participação política das pessoas na sua representatividade. Maior desigualdade, menos mobilidade, eu já falei. Mais problemas sociais em todos os aspectos, né? Você gera uma série de insegurança, de problemas no meio ambiente, então é um impacto da desigualdade. Isso é menor nos países que são mais iguais. Você prejudica o próprio crescimento do país, então você tem pessoas que muitas vezes não têm acesso à educação, países que a escolaridade é baixa, isso é lógico que vai impactar no crescimento do próprio país, né? Então esse é inclusive um grande argumento que vem trazendo a pauta da desigualdade, que sempre foi vista com muita restrição, para a pauta política de organismos multilaterais. E impede a sustentabilidade, né? Se nós estamos falando num mundo em que, além de precisarmos pensar no fim da pobreza, precisamos pensar que planeta nós teremos daqui a algum tempo, a gente precisa de pessoas e de países que possam discutir esse tema, que tenham as suas necessidades básicas resolvidas para depois falar do futuro. Então esse é o foco, né? Eu vou continuar, eu encerro por aqui essa primeira parte, eu vou continuar no próximo vídeo, falar um pouquinho sobre, esse é o quadro, então por que os países são desiguais e o que a gente pode fazer para mudar isso.